Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo, espero que seja de utilidade. Não estou aqui para ser o dono da verdade como sempre, mas sempre com a intenção de colocar alguma coisa que possa ser construtiva na vida de alguém, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre o alicerce de nossas vidas, né? Que muitas vezes a gente acha que pelo fato de praticamente não termos mais tempo, né, para dar atenção às vezes para os filhos e acaba fazendo determinadas compensações, né? Esse aí é o grande problema que eu acho, né? Como eu digo, não sou dono da verdade, mas eu vejo isso que depois o tempo que não é gasto antes acaba sendo gasto depois. São noites de sono, né? E com preocupações, e então são coisas que a gente pode evitar, né? Tomando determinados cuidados, né? A partir do momento que há a concepção de um filho, né? E na verdade o alicerce começa já desde do momento que decidiram, né, ser pais, já começa essa responsabilidade, né? Então, o que acontece e que eu vejo muito, né, que aos jovens está faltando uma base sólida, né, um alicerce para eles tomarem como base para sua construção, né? E os jovens estão muito acostumados com os sims, né? A ter tudo aquilo que eles querem ter, né? E não pode, por exemplo, uma roupa pode ser bonita, mas se não tiver uma marca não tem valor, né? Se no momento a onda for usar aparelho nos dentes, mesmo que os dentes sejam perfeitos, tem que ser colocado, né? E tantas outras aí coisas que vêm na onda do modismo, né? E uma coisa que eu tenho observado, né, é que se faz muito hoje em dia comemorações, né, para um mês de vida, 2 meses de vida, 3, 4, né, ano a ano, né, dando isso como uma grande importância, não que não tenha, mas não é somente isso, né, que as pessoas precisam de começar a observar. E na verdade os jovens não estão sendo preparados para os nãos, né? E, e o que acontece é que na maioria das vezes, para que ele não entre numa rota de colisão com as coisas ruins, né? E que pode ter um descaminho, né? É justamente ele vai estar só para dizer esse não, né? Então, o vídeo está sendo feito nesse sentido, né? De os pais observarem o quanto, né? Observarem o quanto estão dizendo sim, né? Mesmo sem saber aonde esse sim vai dar, né? Então, o que acontece é que estamos, né? Não vou dizer ao qual eu me incluo também, né? Estamos criando filhos com base muito frágil, né? Então e eu até vejo muitos pais dizendo, né? Como lá na escola o amiguinho tem, porque que ele também tem que ter, não sei o que, tal. E é justamente que dão essa importância, porque na verdade a preocupação maior não está sendo uma formação de personalidade, não é uma paz interior, né? A paz interior é baseada no materialismo e não qualquer base sólida espiritualmente falando, né? E aqui coloco até no sentido de
não de religião, né? Independente de qualquer segmento. E então, o que está acontecendo é que os jovens não estão tendo a referência dentro de casa, estão buscando um jovem procurando a referência no outro jovem. Então, é, eu acho que uma das frases que eu vejo alguns pais falarem e que acho que é de, assim, tão pobre no sentido de acréscimo para a vida, dizer, esses jovens hoje não tem jeito, tudo eles têm, toda informação eles têm, sabe mais do que a gente. E não é assim, na verdade, os seus valores continuarão sendo valores. Basta que você saiba, né, colocar isso de uma forma tranquila também. Ninguém precisa ser dono da verdade. Mas é bom que quando se procura, esteja lá. É tipo, fala assim, olha, tá aqui nessa gaveta, tá? Quando você precisar, tá aqui, né? Então, assim, valores, eles procuram esses valores justamente quando as coisas dão errado. Agora, se ele não está disponível, o que eles vão encontrar? Na verdade, eles vão encontrar em alguma outra coisa que talvez, né, seja tarde demais, né? Então, é tudo aquilo que não se encontra, o jovem ele vai procurar, ele está num momento de descoberta, né? Então, hoje eu percebo assim que há um grande índice de jovens bebendo, né, muito, né? Estão bebendo muito mesmo. E alguns, felizmente, que já têm um caminho e buscam uma forma de vida mais regrada, é até, de alguma forma, excluído, né, de certas rodas de pessoas. Mas por quê? Porque eu acho que aí está a diferença, né? Porque é justamente o engano, né, que muitos acham que é nessa roda de amigos que ele encontra um apoio momentâneo, ele acha que isso é uma coisa sólida e na verdade não é. É uma bolha, na verdade, né? É uma bolha que, caindo em enfermo, é onde percebe o que realmente tinha do lado, né? É como se os amigos de bar, né? Os amigos de bar não são os amigos que frequentam a sua casa, que vai no momento que você está doente, por exemplo, né? Ou que está passando por algum problema que precisa de uma conversa amiga. Lá no bar, né, o que vai se falar é de futebol, de uma visão política, às vezes, nem é tanto que a pessoa defende, mas para chamar atenção, às vezes, para estar em evidência aquela pessoa. Na verdade, muitos estão nos bares porque não encontram dentro de casa o seu santuário. É isso que acontece. Tem muitos pais de família que deixam de frequentar a sua própria casa para ficar frequentando um bar. E no final da vida, o que ele teve de vínculo? O que ele teve de relacionamento com a família, né? Ele teve relacionamento com o bar. E aquele relacionamento não se leva para casa. Então, na hora que mais precisa, não encontra ninguém, né? Então, o que eu estou querendo colocar nesse vídeo é o alerta, né? Da forma com que os pais acabam, os pais, avós, né? Ou que seja o tutor, acaba dando uma atenção maior ao consumismo, né? Ao consumismo, ensinando os jovens mais ao consumismo. E jovens também, eu quero que entenda que esse vídeo não é direcionado apenas para os pais, mas os jovens que acordem. Principalmente agora, nós temos uma vida média bem mais alta do que outros tempos. Antigamente a pessoa não chegava, era média 50 anos, não chegava a 60 anos. Hoje, pessoas de 90, de 100 anos, né? Então você tem toda uma vida pela frente. É tempo de acordar, né? Então, porque, assim, são três coisas que devem, né? Devem estar
em equilíbrio, né? A sua vida cotidiana, né, que você gosta de fazer, né, como família, no dia a dia, sua vida profissional e suas crenças, independe de qual segmento que você vai. É óbvio que tudo, em todos os lugares você vai encontrar tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. Dentro da própria casa você vai encontrar aquele irmão que pode ser o mais chato, mas no serviço pode-se ter o mais chato, né, no próprio, na religião, dentro de um templo, de uma igreja, né, seja lá onde você for, você pode encontrar pessoas que são mais chatas. Mas é justamente essas pessoas que podem fazer a gente crescer. Basta que a gente esteja em paz conosco mesmo, entendeu? E outra, ao invés da gente ficar colocando o foco nisso, é a gente se colocar numa situação assim. É tudo aquilo ali que eu não quero ser, então eu quero ser diferente. Então, que mostre outra face, que seja uma pessoa mesmo diante daquele que não nos agrada, né? Que faça de forma diferente, né? Mostrando a forma de fazer. E aí que a gente consegue uma construção melhor para o nosso alicerce, né? E uma coisa que eu deixo aqui também como alerta, os jovens, né? Os jovens e os pais também, né? Então, se fosse parar para pensar nesses consumos, né? Seja de álcool, seja fumo ou drogas de forma geral, seja lá o que for, né? Que seja supérfluo, por que não um sacrifício para fazer um curso, né? Para ser um profissional de alguma coisa, para turbinar essa vida também de conhecimento, né? E não apenas de aparência. Por quê? Porque essa aparência física, todas essas poses, né, vamos dizer assim, que se coloca, todos esses flashes que agora são disparados, eles vão se apagando. Só que conhecimento não se apaga, ao contrário, ele vai crescendo cada vez mais. Então eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio, né? E acima de tudo, a observação do que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo com a vida do meu filho. Será que eu dando tudo para ele não sabendo o valor nem de um pacote de arroz que eu coloco dentro da minha casa, um pacote de feijão, né? Quanto custa uma conta de energia, quanto custa uma conta de água, né? Normalmente quem toma os banhos mais demorados nas casas são os mais jovens. E normalmente são eles que não pagam. Fica aqui o meu alerta e que cada um observe como estão lidando com seus filhos, com seus tutelados, né? E os tutelados, os filhos, como estão lidando com seus pais, estão tendo sensibilidade que seus pais vão envelhecendo e à medida que vão envelhecendo, a cobrança se torna maior em função da própria idade. É uma cobrança psicológica que eu estou querendo dizer, em função da própria idade, que a parte física vai declinando, a parte financeira vai declinando e as obrigações poderão estar aumentando a partir do momento que os jovens não assumem. Não assume também e tá aí, né? Que muitas vezes não assume porque não aprendeu. Os mais, desde criança não foi colocado nenhum valor em relação às coisas, que tudo vinha sem que ele tivesse que se esforçar para nada, né? Então esse é meu alerta e deixo aqui para que
seja pensado, seja refletido. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.